Eu quero te convidar nessa noite a voltar os teus olhos aqui para as telas. Nós vamos ver alguns textos, mas hoje nós estaremos falando sobre esta temática: paternidade, privilégio, missão e responsabilidade. Estamos aqui comemorando o Dia dos Pais, né? Mas nós não estamos falando apenas para os pais, para a figura masculina, paterna. Estamos aqui falando para famílias, tá? E este tema, paternidade, ele fala muito ao meu coração. Há 3 expressões que o Senhor falou comigo desde ontem, quando eu estava preparando essa palavra. E essas 3 expressões: paternidade é um privilégio. Há pessoas que têm a paternidade como um fardo, porque quando nós adentramos a esta missão, que é o segundo ponto, muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Nós entramos nessa missão e há pessoas que, por causa disso, nós temos que abrir mão de determinadas coisas, a nossa vida muda, a nossa rotina muda, e há pessoas que podem olhar para a paternidade e entender como um fardo. Mas, biblicamente, queridos, a paternidade é um privilégio, é algo tremendo, é um presente de Deus para as nossas vidas, independente de quando e onde a paternidade aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas, por exemplo, que entendem e acabam acontecendo a paternidade de uma maneira não programada. Então a pessoa associa a paternidade como um erro, associa a paternidade como foi um deslize, ou a paternidade como pecado. E nós precisamos entender muito bem, queridos, que muitas vezes existe sim o pecado, onde a paternidade acontece na hora errada, da forma errada, mas ser pai, ser mãe, é um privilégio de Deus. Isso precisa ficar muito claro. Falar acerca da missão, ser pai e mãe não é apenas conceber, não é apenas, como o próprio título desse livro, essa pregação não é baseada neste livro, fiquem tranquilos, eu só trouxe aqui para sugerir aos amados. Mas muitos pais são levados a criar meros herdeiros. Eu preciso deixar algo para os meus filhos, e este algo geralmente está relacionado com bens materiais. Quando na verdade a nossa missão tem a ver com nós promovermos sucessores, pessoas que vão dar seguimento ao nosso legado. E falar então de responsabilidade. Hoje muitas vezes nós encontramos a nossa sociedade em um caos, porque falta justamente a responsabilidade para com esta área. Então nós vemos pessoas muito responsáveis em vários lugares da sociedade, muito bem capacitadas, mas quando nós falamos de paternidade, muitas vezes falta essa responsabilidade. Quando nós olhamos então paternidade como um privilégio, nós podemos entender então, em primeiro lugar, que paternidade é um presente de Deus. Paternidade é um presente de Deus. Eu gostaria de ver 2 textos com os amados. O primeiro está no Salmo 127, versículo 3 a 5. Você pode abrir comigo ou acompanhar também na tela. Salmo 127, versículo 3 a 5, ele diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha a visão do salmista acerca da paternidade. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava, que é o recipiente onde coloca as flechas, cheia deles. Eu vou ler novamente. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Filhos não são um erro, filhos não são um tropeço. A palavra de Deus nos diz que eles são herança. Essa expressão herança, ela é utilizada para riqueza. Então, quando nós olhamos os filhos na perspectiva de uma herança do Senhor, pensarmos no nosso Deus como o Rei dos Reis,
que é a figura típica aqui no Antigo Testamento, o Senhor das nossas vidas, e a herança que Ele nos dá, dentre toda a sua riqueza, infinita riqueza, a herança que Ele nos entrega são os nossos filhos. Diz que os filhos são uma recompensa, um presente. E aqui nós começamos a entender a complexidade dessa herança e deste presente de Deus para as nossas vidas, como flechas nas mãos de um guerreiro. Então, olhar os filhos como herança, em primeiro lugar, dentro da paternidade como um presente de Deus, fala acerca de nós gerirmos a nossa casa com muita atenção. Nós não cuidamos de uma herança de qualquer forma, né? Nós temos desde cofres a contas bancárias para nós guardarmos as nossas heranças financeiras. Heranças de família, objetos, nós guardamos em locais muito bem seguros. Por que não lidar com os filhos dessa mesma forma? Quando nós olhamos a paternidade como um presente de Deus, não há fardo e nem peso no que diz respeito ao nosso trato com a nossa herança, com a herança que nós recebemos do Senhor. O problema está quando nós olhamos nos filhos como um fardo, nos filhos como problemas. Então nós não vemos a hora e a oportunidade de transferir este fardo e essa responsabilidade para terceiros. Eu não estou dizendo, queridos, que em determinado momento da vida nós não podemos, contar com a ajuda da escola e de outros fatores, mas nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Quando nós olhamos para a literatura voltada para o ensino e aprendizagem de crianças, até os 7 anos, preste bastante atenção, querido, até os 7 anos de idade se dá a maior parte da formação do caráter de um indivíduo. Até os 7 anos de idade se dá a maior parte, quando eu digo a maior parte, é de 80% a 90% da formação do caráter de um indivíduo. Ou seja, até os 7 anos de idade, os nossos filhos, eles estão absorvendo o que o ambiente diz, absorvendo o que nós como pais dizemos, e muito mais do que isso, estão absorvendo as nossas ações. As nossas atitudes, elas com certeza falam muito mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes, queridos, neste período, em detrimento do aumento dos gastos, e nós sabemos muito disso, eu brincava com a minha esposa que, na época que os meus filhos estavam usando fraldas ainda, tudo eu calculava em fralda, né? Eu ia ver o preço do arroz, eu falava, meu Deus, isso dá para comprar tantas fraldas, né? Tudo era fralda. Entrar na internet, promoção de fralda aqui, ali, acolá, tudo era fralda. A gente tem muitos gastos, ficamos preocupados, principalmente nós como homens, gestores da nossa casa, da nossa família, e também, além de sermos provedores de afeto, de carinho e amor, nos preocupamos em continuarmos provendo os recursos. Mas nós podemos cair no erro, queridos, de em detrimento de prover os recursos, acabarmos terceirizando o cuidado para a nossa herança. Com isso eu não digo, como eu afirmei há pouco, que nós não devemos e não podemos utilizar de outras fontes. Às vezes temos amigos por perto, parentes, mas precisamos tomar muito cuidado. Eu lembro de um pastor Antônio Carlos Nasser, quando nós estávamos com o Samuel, já tinha nascido, uma vida extremamente corrida, ativa, muitos planos e projetos. Ele já estava ali perto dos seus 60 anos, e eu lembro que eu estava com ele no carro, levando até o hotel que ele estava, e ele veio para um congresso de homens, eu conversando com ele, contando os projetos, e afoito, e já contando acerca do Samuel, e os projetos de trabalho da minha esposa, isso e aquilo, e de repente ele deu um suspiro, né? Eu estava aguardando um elogio naquele momento, e ele respira fundo e fala, estou cansado de você me contar isso só de ouvir, né? Só de imaginar o que você está fazendo, e mais ainda os teus projetos, eu já estou cansado. E daí ele falou assim, mas e o teu filho? E aquilo bateu no meu coração, falei, mas o que eu estou fazendo de errado? Nem comecei a paternidade, acabou de nascer, e o meu filho?
E ele começou a ministrar o meu coração e o coração da minha esposa, falando acerca desta herança, deste cuidado. E eu vi ali, queridos, que o meu cuidado, a minha visão acerca da herança que Deus tinha me dado, ela estava um pouco alterada. Quando eu olhava para o meu filho, sempre tive a ideia de que ele era um presente, de que ele era uma herança, mas pelas dificuldades que vêm mesmo, queridos. Eu falo que se você não quer ter trabalho, não tenha filho. Filho dá trabalho, mas isso é bom. Não é porque dá trabalho que é ruim. Tudo que dá trabalho é bom. Nós conquistamos. O trabalho é trabalhoso. E é bênção nas nossas vidas. Mas se não quer ter trabalho, não tenha filhos. Fique o casalzinho tranquilo, né? Que não tenha filhos, porque filho dá trabalho. E naquele momento eu tive que rever os meus conceitos, rever até os nossos projetos e planos, porque nós chegamos em casa, eu e minha esposa, Samuel deitadinho, pequenininho, dormindo, a gente começou a conversar acerca dos nossos projetos. E entender que o nosso filho, os nossos filhos, não são apenas uma herança estática. E aí a coisa começou a mudar de figura. Este presente de Deus não é um bibelô que eu coloco em cima da estante. Não é algo estático. Diz a palavra que os filhos são flechas, como flechas, nas mãos de um guerreiro. E aqui nós entendemos que as flechas são armas. Ou seja, os nossos filhos não são objetos que nós deixamos parados. São armas. São armas de ataque. Armas que podem fazer um benefício. As flechas podem trazer alimento para casa, podem trazer proteção, mas as flechas também podem ser um instrumento de morte. Ou seja, quando nós olhamos os filhos como um presente ativo, que direciona para algo, nós precisamos entender muito bem a nossa responsabilidade, que é o que nós vamos trabalhar no último ponto, com este presente de Deus. Mas os filhos trazem alegria. Diz o final do texto que como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. É bênção de Deus. Filhos são presente, traz alegria para as nossas vidas. Um segundo texto, o texto de Provérbios, capítulo 23, verso 24, diz o seguinte: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Quando eu estudei certa vez, estava no início da nossa caminhada de paternidade, que até os 7 anos se dava a maior parte da formação do caráter dos meus filhos, mas era tão difícil, queridos. Eu lembro que não tinha nenhum parente perto, ninguém. Era difícil, tinham noites em claro, momentos de dificuldade, de extremo cansaço, de extrema irritação. Mas é nesse momento que eu me lembrava, é um período chave na vida dos meus filhos, e eu preciso me dedicar, eu preciso entender e me desdobrar, para que este texto de Provérbios 23, versículo 24, possa ser uma realidade na minha vida, onde nós como pais, podemos exultar de júbilo. Agora aqui é uma figura importante, o pai do justo, um filho sábio. Queridos, eu confesso que nós podemos trazer direção aos nossos filhos, mas não há como nós, de uma maneira sólida, no sentido de que programamos e tudo vai acontecer conforme planejamos, né, olhar para o futuro dos nossos filhos. O que cabe a nós é ensinar a palavra de Deus, é ensinar os princípios inegociáveis da presença de Deus. É ensinar a este presente de Deus, de como nós podemos ser justos. Agora, entenda que este ensino, ele não é apenas o ato de transmitir conhecimento. O ensino, ele não está apenas aliançado a métodos, né, onde você vai transmitir a informação e o seu filho vai adquirir. Quais métodos? Pode ser na leitura em casa, é uma forma, mas isso não se resume, né, o método de ensinar os princípios do reino. Pode ser através de programas educativos, né, colocar uma música cristã, algo que edifique o coração dos nossos filhos. Mas a maior maneira, a melhor maneira, mais efetiva de nós
termos filhos sábios, ensinarmos a sabedoria de Deus aos nossos filhos, é sendo exemplo. Vou repetir. A maior e melhor maneira de nós gerarmos no coração dos nossos filhos a sabedoria de Deus é sendo exemplos. Exemplos. Nós podemos falar 1000 coisas, queridos. Você pode falar 10, 15, 20 vezes. Quando o teu filho vê você fazendo, ele é arrastado por este exemplo. Você pode falar, olha filho, faça isso, faça aquilo outro. Se você fizer o contrário, o teu exemplo vai arrastar e vai jogar fora todas as tuas palavras. No final das contas, os nossos filhos são a fotocópia, né? Expressão mais antiga, né? Mas a fotocópia de nós. Um pouquinho meu, um pouquinho da minha esposa, se misturam. E a maior crise da minha paternidade com os meus filhos não foram as noites sem dormir, mas foram quando eu vi nos meus filhos os meus erros. Eu olhava para os meus filhos e a minha vontade era esmurrar a mim mesmo, mas sem paciência no primeiro momento. Eu exortava eles, talvez até com uma veemência um pouco acima do necessário, quando na verdade eu precisava exortar a mim mesmo. E eu me lembro de um dia que eu conversando com a minha esposa, eu falei, isso não está certo. Tudo que ele tem errado são coisas que eu erro. E eu me olho no espelho e eu preciso encarar este homem falho e começar a tratar as minhas áreas de falha, para que isso no meu filho possa ser transformado. Sabe, amados, eu quero te dizer que não é fácil, mas é maravilhoso quando nós começamos a ter o nosso caráter transformado e através do nosso exemplo, os nossos filhos começam a ser alcançados e transformados. Eu não estou dizendo que a única forma é esta. Precisamos ensinar a palavra, precisamos levar a igreja, precisamos colocar programas de qualidade para os nossos filhos. Mas quando nós vivemos aquilo que nós falamos, praticamos o que pregamos, os nossos filhos são transformados para a honra e glória do Senhor. Paternidade é um presente de Deus. Mas em segundo lugar, paternidade é mais que gerar um filho, é deixar um legado. Paternidade, queridos, é mais do que você simplesmente ser um gerador de vida. É nós deixarmos um legado de caráter, de vida. Muitas vezes nós nos preocupamos com heranças físicas, mas o maior presente que os nossos filhos querem é a nossa presença. É estarmos juntos. E isso eu falo em todas as esferas da vida, desde a paternidade, depois os pais em dobro, que são os avós, é a presença. O duro é que muitas vezes nós demoramos para entender isso e compreender, e achamos que são os presentes. Não sei se já aconteceu isso com você, querido, de repente você dá um presente caro, bonito para o teu filho, ele brinca um pouquinho, 5 minutos depois ele está dentro de uma caixa de papelão, escorregando e brincando. Daí você olha para aquilo, você pode simplesmente virar o rosto e achar, não tem nada nisso. Mas daí você começa a brincar com o teu filho numa caixa de papelão, a pintar uma caixa de papelão com a tua filha toda de esmalte, né, os esmaltes velhos, e daí você fica olhando aqueles outros brinquedos que são bonitos, legais. É que eu falo para minha esposa, nunca tive esses brinquedos na minha infância. Eu brincava com um tijolinho, que montava um carrinho, e de repente, o maior presente talvez seja você deixar um tempo específico, pegar um pedaço de tijolo e fazer um carrinho com teu filho. É deixar um legado de caráter. E aí é interessante porque quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, ele diz o seguinte: eu dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. Olha que coisa tremenda. Ele não fala, olha, eu dou graças a Deus porque eu estou numa situação maravilhosa, como eu recebi a doação dos meus pais. Mas ele dá graças a Deus aqui, Paulo, quando escreve a Timóteo, porque ele servia com pureza de consciência. O legado que os pais de Paulo deixaram a ele era um legado de pureza, uma pureza de consciência, de vivência do Evangelho. Isso aqui é o maior legado que nós podemos deixar, queridos. Se junto com o legado de caráter pudermos deixar condições melhores, glória a Deus.
mas ensine o caráter, que o resto a gente corre atrás. Provérbios 22, 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho, ao exemplo de novo, não é ensinar o caminho, é ensinar junto com ela, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Precisamos entender essa relação onde nós precisamos deixar um legado para o futuro. Princípios. Trabalhar os corações. É interessante, queridos, que muitos dos desafios que acontecem na tenra idade, por exemplo, crianças ingratas, precisamos ensinar a gratidão. Pessoas que têm filhos que são intolerantes em alguns momentos, precisamos ensinar a tolerância. Pessoas que têm crianças que têm o vício da reclamação, precisamos ensinar a deixarem de reclamar. Pessoas que são desequilibradas, crianças que são 880, precisamos ensinar o equilíbrio. Não dar bens em excesso, sermos transparentes, cumprir o que prometemos, não ceder a chantagens. Há uma série inesgotável de dicas que nós poderíamos dar. Mas na prática, queridos, o que Deus Ele quer de nós é que nós deixemos um legado de um caráter transformado. E como nós podemos deixar isso? Priorizando aquilo que realmente importa. É nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro da nossa própria casa, é que nós podemos ver as minúcias, áreas da vida dos nossos filhos, que precisam ser trabalhadas, transformadas e equalizadas. Nenhuma dessas dicas e de outras mais que nós poderíamos dar e encontrar em livros sobre paternidade, serão efetivas se nós não tivermos tempo e se nós não mudarmos a nossa mentalidade, para constituirmos um legado na vida dos nossos filhos. Finalmente, em terceiro e último lugar, uma paternidade de sucesso se faz com responsabilidade. Há 3 textos aqui tremendos para a nossa vida. O primeiro, Provérbios 3, 11 e 12. Fala acerca da disciplina. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A disciplina, ela não fala apenas de um tipo de disciplina. Existem vários momentos da infância e para cada período você tem um tipo de disciplina específica, um tipo de correção específica. Você pode aprender isso conosco justamente no nosso curso de educação de filhos, GFI. Não é em todo momento qualquer tipo de disciplina, mas o fato é que nós precisamos ter responsabilidade na educação dos nossos filhos. Disciplinar fala de colocar limites. Colocar limites. Ora pode, ora não pode. Não são eles que mandam, não são eles que fazem do jeito deles. A responsabilidade é nossa. Somos nós os adultos, somos nós aqueles a quem o Senhor entregou a responsabilidade de cuidar desta herança. Essa responsabilidade não é do pastor Tiago, a não ser dos meus filhos. Essa responsabilidade não é do professor da escola. Ele tem a responsabilidade de ensinar as matérias do dia a dia. Mas essa responsabilidade é minha como pai. E quando eu olho para o meu filho, a responsabilidade de trazer limites e disciplina é minha. Muitas vezes, já na escola, dando aula, auxiliando em palestras de alguma forma, minha esposa na escola, meus irmãos professores, em muitos momentos nós nos deparamos com alunos indisciplinados. Temos uma dezena de professores aqui e profissionais da área que fazem parte da igreja. Filhos indisciplinados. E daí o professor tem que rebolar ali na aula, para tentar de alguma forma trazer disciplina, trazer orientação. Há professores que já no primeiro dia de aula já mostram como vai ser ali. Mas o fato que isso demonstra, queridos, é que há uma falha de responsabilidade. Efésios 6, 4, fala de uma outra responsabilidade nossa na educação, que é: pais, não provoqueis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Pais que provocam, que ficam insultando ou gerando uma oportunidade dos filhos caírem. Pelo contrário,
nós devemos ter uma responsabilidade de criar os nossos filhos segundo a doutrina, segundo o ensinamento do Senhor. Finalmente, Colossenses 3:21. E nós vamos orar daqui a pouquinho. E temos também a apresentação das nossas crianças. Diz o seguinte: pais, deixai de irritar os vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Há uma responsabilidade de trazer limites, mas de não irritar o filho. E aqui irritação não tem a ver com você dizer um não. Ah, pastor, então eu não posso dizer não, porque se eu digo não, meu filho fica irritado. Não tem problema, continua dizendo não, querido. Mas nós estamos falando de provocar a ira nos nossos filhos. Como nós provocamos? Tendo 2 pesos, 2 medidas. Dizendo que vai fazer isso, né? É lógico que existem exceções, mas eu vou fazer assim. Daí você faz assado, não tem palavra, né? Tem um ânimo dobre, cada hora está agindo de uma forma. O nosso caminhar com os nossos filhos deve ser com a responsabilidade de alguém que gera disciplina, forma o caráter, coloca os princípios do Senhor na vida dos filhos, no coraçãozinho, para que eles tenham um legado de sucesso. Finalmente, queridos, isso só é possível pela graça de Deus derramada sobre nós. Precisamos entender, praticar, mas sem a graça de Deus, nós não conseguimos. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos, aí onde você está, a colocar a tua vida diante do Senhor. Nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do nosso Deus. Em nome de Jesus, você pai, você mãe, apresente o teu coração diante dele. E peça que o Senhor continue te dando graça. Talvez há irmãos aqui que os filhos já estão criados, crescidos. Ore pelas nossas vidas, querido, para que o Senhor nos abençoe e nos dê a capacitação vinda do alto. Você que tem os teus filhos juntamente contigo, peça que o Senhor te dê graça, te use, mostre o que Ele tem para a tua vida, de que forma você vai poder trabalhar melhor estas questões. Mas nós não podemos permanecer, queridos, acomodados. Sempre há mais para nós aprendermos e dedicarmos como pais a este ministério maravilhoso que é a educação dos nossos filhos. Com alegria, com gratidão e a certeza de que pela graça do Senhor, Ele nos dará o privilégio de conferirmos uma boa educação aos nossos filhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Aqui nós temos pais, mães, pessoas, ó Deus, dentro desta caminhada que juntamente comigo, estamos com os nossos corações abertos, pedindo o Teu auxílio, Senhor. Auxílio para essa tarefa gloriosa e maravilhosa, que é a educação dos nossos filhos. Que o Senhor nos renove, nos capacite, nos dê a Tua direção, Senhor, nesta missão tremenda que é dada por Ti. Que os nossos filhos possam crescer, ó Pai, como cresceu Jesus, crescia em estatura, mas em conhecimento e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor nos dê esta graça maravilhosa, em nome de Jesus, e que assim possamos continuar firmes nesta missão dada por Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Isto. Vamos nos colocar em pé, queridos, para nós orarmos e impetrarmos a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana maravilhosa, queridos. Você possa usufruir dessa presença do Senhor na tua caminhada, não só nessa semana onde celebramos o Dia dos Pais, mas que todos os dias que você possa viver a presença de Deus na tua família, trazer a presença de Jesus para a tua casa, para o teu casamento, para a tua história, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.